E a Rede Tua Rádio segue com a série de entrevistas com os candidatos ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. O objetivo é trazer aos nossos ouvintes e seguidores as propostas de governo de cada candidato nas mais diversas áreas. E o entrevistado de hoje é o candidato Carlos Messala, do PCB. Natural de Gravataí, é servidor público federal, trabalha nos Correios. Ex-dirigente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, é militante do PCB e da Unidade Classista. Foi candidato a vereador de Porto Alegre em 2020. O candidato a vice na chapa é o servidor público aposentado Edson Canabravo. A entrevista terá uma duração de 15 minutos e o candidato terá ainda mais 1 minuto para as considerações finais. O critério adotado para a ordem das entrevistas foi a disponibilidade de agenda de cada candidato. Candidato Carlos Messala, em nome aqui das emissoras que integram a Rede Tua Rádio, nós agradecemos a disponibilidade de nos atender e o seu tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes. Dizer que para nós é uma satisfação poder estar falando com vocês e agradecer esse espaço, né, que para nós, como todos bem sabem, né, por conta da cláusula de barreira, é muito difícil a gente não tem, né, espaço de TV e rádio, então quando a gente tem uma oportunidade dessas é muito bom, tanto para nós como também para todos que podem nos ouvir, enfim, e ficar conhecendo um pouco do que é nossas ideias e nossas propostas. Muito obrigado. Pois é, vamos lá então a conhecer as suas propostas. Eu quero começar perguntando, candidato, sobre saúde, né? Quais seus planos e projetos para a saúde do Rio Grande do Sul? Oh, maravilha. A questão da saúde, né, ao contrário da palavra que eu usei aqui, maravilha, ela não está nada boa, não é nada maravilhosa. Existe um sucateamento, né, em relação à saúde do Estado e isso, no nosso entendimento, é algo proposital, porque a partir do momento que se tem um sucateamento da saúde pública, vamos colocar assim, ela abre brecha justamente para o setor privado. Então, as políticas que foram utilizadas, ao nosso ver, em relação a antecessores, a partidos, né, que tomaram conta do nosso Estado, depois nós vamos falar de forma geral, mas assim, mais propriamente aqui, né, no caso, falando da saúde, mas de forma geral, na questão das políticas públicas, foi nesse sentido, de um sucateamento, né, uma deteriorização, e com um objetivo, ao nosso ver, que é justamente não tendo esse atendimento mais qualificado na parte pública, abre esse espaço para o setor privado. Bom, bueno, no nosso governo vai ser justamente o contrário, porque a população que vai ser atendida, que é atendida pelo setor público, né, pela mão pública, pelo Estado, é a grande maioria da população. Então, nesse abismo social que existe, né, no Brasil e aqui, né, obviamente também no Rio Grande do Sul, é importantíssimo que o setor público, né, no caso o Estado, ele funcione bem. E com isso nós não tapamos nossos olhos, nós sabemos que o Estado hoje ele está deficitário, mas nós entendemos que investindo tanto, né, no serviço público como também nos servidores públicos, nós vamos conseguir trazer essa qualidade, né, no caso aqui no que nós estamos falando da saúde, e conseguir atender a população de uma forma digna, que hoje não está acontecendo. Então, com isso, nós vamos fazer um mapeamento. Hoje nós temos algo que é impactante para nós que moramos aqui na capital, que é ver a grande maioria dos trabalhadores, as pessoas vindo, né, que dizem, né, no popular aí a ambulância terapia. Então, assim, é importante a gente mapear isso, trazer saúde aí para o interior do Estado, ver os hospitais, qualificar eles, estruturar, né, e para essas políticas públicas, né, o que alguém pode ter, mas poxa, mas como vão conseguir? Nós vamos ter uma máquina toda funcionando dentro do Estado, gerando nossa economia, o Banrisul vai estar ao nosso lado, e é isso, é importante que a gente tenha o setor público, né, o Estado funcionando para colocar a engrenagem de novo no local onde hoje as pessoas têm que buscar o setor privado, né, porque na hora que falha o Estado, o que acontece? Por isso que eu disse que é uma política que foi utilizada. Não tendo ali um hospital público, não tendo um posto de saúde, o que vai acontecer? Tu vai ter que migrar para uma clínica particular, para um hospital particular, e nós sabemos que a ampla maioria da nossa população não tem essas condições de buscar o setor privado.
Candidato, próximo tema, educação. Vamos falar aí de obras em escolas, infraestrutura, salário dos professores, até uma possível falta de professores, né, em algumas escolas. Como melhorar a educação no nosso estado, candidato? Bom, a questão da educação, ela vem um pouco de encontro aí ao que a gente estava já conversando, porque a educação no estado, ela também foi sucateada. A gente tinha números expressivos, assim, a gente ficava sempre entre os 3 primeiros do país. Agora teve levantamentos aí onde que a gente ficou fora dos 10 primeiros. Então, assim, novamente, a política utilizada, né, para a questão do ensino no estado é nefasto, porque aí tu lida com as novas gerações, com a estrutura toda, né, de um estado. E é isso que foi feito. Porque, de novo, eu bato nessa tecla, e essa tecla é importante. Na hora que tu tem uma escola deteriorada, uma escola quebrada, uma escola sucateada, profissionais mal remunerados, né, profissionais que são heróicos, professores hoje são heróicos na escola pública, existe uma grande tendência de quem tem condições, que não são todos, de migrarem para uma escola particular. Então, de novo, é privilegiar o setor privado. E nós vamos fazer a lógica justamente inversa. Nós precisamos dessa escola pública funcionando, uma escola pública de turno integral, de professores bem remunerados, acabar com as terceirizações nas escolas, fazer concursos, se preocupar com isso. A gente precisa ter uma mão de obra qualificada, né? Está gerando cursos aí para esses professores, né? Está sempre num desenvolvimento, né, num todo, tanto na escola, oferecendo cursos, já que vamos estar em escola integral, cursos, né, no contraturno ali de xadrez, dança, teatro, música, né, fazer com que os alunos, muito mais que saírem dali assim com uma mão de obra simplista, uma mão de obra até mesmo barata, aonde que vai servir apenas para isso, não, a gente quer criar ali pensadores, pessoas, alunos ali que vão pensar uma nova sociedade. E para isso a educação tem que estar funcionando como um todo, e esse é o nosso objetivo, e reestruturar as escolas. Hoje é lamentável, tem escola que não tem telhado, está a escola funcionando sem luz, então é profundamente lamentável hoje como está sendo entregue a educação pública no nosso estado, e isso vai ser mudado no nosso governo. Nessa manhã de sexta, estamos conversando com o candidato Carlos Messala, do PCB, aqui nas emissoras que integram a Rede Tua Rádio. Estamos com 6 minutos e meio de entrevista, de um total de 15. Bom, candidato, vamos falar agora então de um outro tema que envolve segurança pública. Como trabalhar para reduzir ainda mais os índices de criminalidade aqui no estado do Rio Grande do Sul? Certo. A segurança no estado, ela vem de uma situação complexa que, quando a gente fala da segurança, muitas vezes se fala assim propriamente do que está acontecendo agora. É uma iniciativa lógica, é algo lógico, mas a gente tem que ter o entendimento o que ocasiona essa insegurança, né, essa falta de segurança no nosso estado, índices alarmantes aí de criminalidade, e isso vem de todo um contexto onde que é da falta de educação, falta de saúde, falta de saneamento básico, as pessoas não têm onde morar, as pessoas estão desempregadas. Então, é todo esse contexto caótico da nossa sociedade que vai culminar índices que a gente são alarmantes. E agora, trazendo para a situação atual, nós estamos cientes que tem uma sangria aberta. E para isso, é importantíssimo que a gente faça um investimento forte na polícia científica, porque a gente trabalhando com a inteligência da polícia, a gente solidificando, a gente fortalecendo, a gente vai conseguir atacar justamente ali o nascedouro dos problemas. A gente vai ir justamente aonde está iniciando todo o processo que vai culminar depois em situações extremas, mas que a gente vai estar, se a gente for só pura e simplesmente aonde já está acontecendo o fato, onde aconteceu ou onde está acontecendo, nós vamos estar enxugando gelo. Porque aí nós vamos estar naquela ótica de temos que fazer mais concursos, ter mais servidores da área da segurança, armar eles,
aumentar o número de vagas em presídios, construir mais presídios, e a gente tem que acabar com essa lógica. Então, para isso, como eu falei ali no início, todo o sistema, tudo que tem que haver uma melhora dentro do nosso estado, que é uma melhora para a sociedade, e com isso os números vão baixar sensivelmente e nós vamos chegar a números que vão ser espantosos. Mas para isso tem que ter um entendimento de política pública, um entendimento de um partido que venha justamente para fazer essa mudança, que pense na classe trabalhadora, que pense no bem-estar da sociedade para trazer uma mudança significativa. Hoje, nessa sangria, nós temos isso como medida emergencial da questão da inteligência da polícia, mas tem outras medidas que são importantíssimas justamente nesse sistema caótico. Por exemplo, ali uma medida emergencial e que é importante a câmera, né, corporal, porque os servidores aí, eles colocados dessa forma caótica da segurança, eles têm um treinamento hoje de combate, né, um treinamento militar. A brigada, né, o próprio nome diz, a brigada militar, ela é braço do Exército Brasileiro, é reserva, né, do Exército Brasileiro. Então, assim, as câmeras são importantíssimas, até por muitos casos que a gente já vem escutando e vendo aí na mídia, tudo acontecendo, porque da forma de abordagem, né, da brigada, e a gente não quer chegar a números parecidos aí com os números que nós temos de Rio e São Paulo, por exemplo, né, números bem complicados dessas polícias desses estados. Então a gente já tem que combater desde agora, e um combate algo que é importantíssimo no nosso plano e que nós vamos começar a discutir isso e vai ser encaminhado, é a desmilitarização da Brigada Militar, porque esse é um projeto que nós temos no restante do país e aqui não vai ser diferente, justamente por esse ponto que eu coloquei. A Brigada hoje ela é treinada como uma brigada para combate e não para um atendimento direto à população. Então, a forma que ela já é treinada, né, a militarização traz muitos dos problemas que nós temos hoje com a polícia aqui no nosso estado, e isso tem que ser mudado também. Bom, candidato, vamos falar agora sobre economia, né? Geração de empregos, como fortalecer a economia aqui do nosso estado, atrair mais investidores de fora. E nesse mesmo tema eu lhe pergunto, né? Você apresentou propostas até agora, de que forma buscar o dinheiro para essas propostas serem viabilizadas num possível governo seu, caso seja eleito? Bom, eu até falei ali, meio que en passant, mas nós temos o Banrisul. Muitas dessas propostas, tudo, eu vejo camaradas meus em outros estados, eles têm uma dificuldade ainda maior, que eles apresentam todas essas propostas, e uma outra proposta que eles têm que apresentar, explicando a importância, é de ter um banco público. Aí eles têm que colocar para onde eles estão sendo entrevistados, olha, para isso, para a gente fortalecer todas as propostas, nós precisamos de um banco público, não podemos ficar sem um banco público. Nesse caso, nós estamos um pouco à frente, porque nós temos o Banrisul, e o Banrisul vai ser o fomentador dessas ideias, vai ser parceiro do governo, vai ser parceiro do povo gaúcho. E dentro disso, eu já puxo para a linha, uma das linhas principais, que são atender ao campo e à cidade. No campo, nós vamos ter uma política pública forte aí para a agricultura familiar, pequenos e médios agricultores, cooperativas. A gente vai fazer um investimento maciço, né, justamente na questão de gerar emprego, fazer economias girar no campo, e também já se preocupando com a questão alimentar, porque é alimento saudável, alimento, né, de qualidade chegando à mesa dos trabalhadores, e também com baixo custo, que também faz girar a economia. Como nós vamos fazer isso? Por quê? Porque a agricultura familiar, pequenos e médios e cooperativas, 70%, corresponde a 70% do que tem na mesa do povo gaúcho. Hoje se ouve muito do agro-pop, mas o agro. Bom, o agro bota o nosso PIB nas alturas. Parabéns, que coisa boa. Mas o PIB acaba sendo um número, porque o que adianta desse PIB nas alturas se nesse instante que a gente está aqui conversando, tem gente revirando lixo para ver o que vai comer, sabe? Então, assim, o abismo social, ele não se modifica com esse agro-pop, porque não é feito investimentos nesse sentido, essa divisão desses lucros não é feita. Inclusive, recebe incentivos de ordens muito maiores do que a agricultura familiar. São isentos, inclusive, de taxas, esse agro. Então, nós vamos fazer linhas de crédito aí para a agricultura familiar e pequenos, né, do campo,
né, justamente com o Banrisul. A gente vai ter chance de fazer isso porque nós vamos ter um banco público, nós temos como fazer isso, e na cidade da mesma forma. Nós vamos atender o pequeno e médio empreendedor, empresário ali de bairro, que tem uma lojinha, que tem uma padaria, né, que tem uma cafeteria. Enfim, nós precisamos apoiar os pequenos, que é onde também, em torno de 65% dos empregos, veja, eu dei esse número, 65% dos empregos é gerado pelos pequenos e médios. Então, aquela falácia de que, não, a grande maioria dos empregos é feito pelo mega empresário, pelo grande empresário. Vamos dar todas as isenções, vamos dar tudo o que ele quer. Não precisamos cobrar nada, não vamos taxar nada do grande empresário e vamos taxar tudo do pequeno. Então, assim, para tu ter um negócio ali no teu bairro, é dificílimo. E conosco vai ser diferente essa lógica. Essa lógica vai mudar. Nós vamos querer solidificar justamente os pequenos no bairro, fortalecer para que o negócio dele possa prosperar, que se hoje ele tem 2 ou 3 funcionários, que ele aumente o negócio dele, que ele possa contratar mais pessoas, isso a economia vai girar e nós vamos conseguir fazer com que o Estado, como um todo, cresça, que a gente vai, através disso, dar esses incentivos e nós vamos gerar muito mais empregos e empregos com qualidade, e tanto no campo como na cidade. Então é possível, e lembrando, um Banrisul forte, um Banrisul do povo, e não vendendo o Banrisul. Justamente nossa política é contra as privatizações, justamente por isso, para atender a população gaúcha. Bom, o candidato deu 14 minutos e 50 segundos, né? Ou seja, sobraram 10 segundos aí para suas propostas, mas tem mais 1 minuto de considerações finais, então a gente vai arredondar para 1 minuto e 10, né, para suas considerações finais. Candidato Carlos Messala, por gentileza. Bom, povo gaúcho, espero que esses 15 minutos que nós tivemos de conversa aqui tenham sido importantes para vocês ouvirem as propostas do Partido Comunista Brasileiro, um partido centenário que esteve em todas as lutas, né, desde a sua criação, em todas as lutas ao lado do povo brasileiro e gaúcho, e hoje não é diferente. Apresentamos a nossa candidatura como uma candidatura revolucionária. A gente não pode ter medo de falar o nome revolucionário. Ser revolucionário é tentar mudar aquilo que já está aí. E o que está sendo apresentado para nós não é nada bom para a classe trabalhadora, não é nada bom para a classe operária. Então nós trabalhamos, sim, para que a gente tenha uma mudança significativa para justamente aqueles que mais batalham, que é a classe trabalhadora, 10 segundos, a classe candidato. operária e estudantes. Muito obrigado pela atenção de todos e que dia 2, a nossa luta ultrapassa o dia 2, mas que dia 2 possam ir e votar no Partido Comunista Brasileiro e em Carlos Messala.